Como reduzir peso e medidas em pouco tempo. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Alana, sou nutricionista e aqui nesse perfil eu ensino mulheres a emagrecerem sem ter o efeito sanfona, de forma barata e descomplicada. Então, o tema de hoje que eu escolhi para falar hoje, normalmente eu faço live aqui do AnutriTown de terça e quinta no horário de almoço. Hoje vai ser diferente, porque eu vou falar sobre como você pode reduzir peso e medidas em pouco tempo e vou trazer uma oportunidade para vocês também que querem fazer isso ainda esse ano, tá? Por que eu decidi falar sobre isso hoje? Bom, estamos no final do ano, estamos talvez aí na pior época, né, para quem quer emagrecer, que as pessoas julgam ser a pior época porque agem de forma errada, acha que chegou dezembro, independente da data, né, deu 1º de dezembro, até o final do ano, ela precisa seguir exagerando, né, comendo tudo que vê pela frente, porque afinal, no começo do ano, no próximo ano, ela faz a promessa de começar tudo de novo. Então hoje eu vou te explicar como você pode chegar ainda esse ano, né, no final do ano, estando mais leve, estando estando melhor com você mesma, se sentindo melhor, se sentindo bem, se sentindo leve mesmo, com seu corpo leve, sem ter aquela sensação que você tem, né, pós-festas, que você tá toda inchada, que você tá frustrada, porque às vezes comeu muito além do que você precisava e isso no momento te pareceu uma coisa muito boa de se fazer, né, que você se sentiu bem no momento fazendo, mas que você sabe que depois, as consequências que você tem disso, né, logo depois, são muito ruins. Então, esse aproveitar as festas, né, que vocês podem ter na cabeça do aproveitar, de precisar comer um monte de coisa, não só nas festas, né, porque como eu falei, às vezes começa desde novembro, às vezes, né, tem confraternização, tem uma festa aqui, outra ali, as pessoas se reúnem e aí fica um mês totalmente, às vezes, assim, perdido nessa questão da alimentação. Às vezes a pessoa tá indo bem, chegou novembro, meio de novembro, pronto, já desanda tudo, porque é um mês muito festivo, né? Tem muitas comemorações, reuniões, comida para todo lado, bebida alcoólica, e aí fica difícil mesmo você se manter no foco, tendo tudo isso e não tendo uma preparação para isso. Bom, é importante falar disso porque, pelo título, né, você imagina que como reduzir peso e medidas em pouco tempo. E quem me conhece sabe que eu sou totalmente contra essas soluções que você vê milagrosa, que você toma um chá e emagrece tanto em tantos dias, né? Essa redução muito grande de peso. Aqui eu tô falando de uma redução de medidas e peso, mas não necessariamente em pouco tempo você vai ter uma redução grande de gordura. Mas, ainda assim, quando você consegue ter algumas ações que eu vou falar aqui pra você hoje, você consegue reduzir bem o inchaço, por exemplo. A gente vai acumulando líquido conforme a alimentação que a gente tem. Se essa alimentação sua tem sido bastante inflamatória nesses dias, pode ser que você já tá um pouco inchado. Então, fazer um período ali que você consegue fazer uma alimentação para desinflamar, você reduz muito rápido. Então, mesmo que essa redução não seja necessariamente de gordura, você vê a diferença. Você vê a diferença na calça que você coloca, né? Às vezes tá mais apertada. Eu tenho até uma experiência para falar disso, né? Eu sempre costumo fazer isso, tá? Eu mesmo faço na minha rotina de tempos em tempos uma alimentação desse jeito. E esses dias, na semana passada, se eu não me engano, retrasada, eu tinha comido coisas que eu não como na minha rotina. Então, eu dei uma inchada, né? Foi, assim, uma semana bem turbulenta, que eu acabei exagerando um pouco, sim. E aí, eu tinha uma calça que ela tava bem justinha, porque eu já comprei ela mais justa. Porque agora eu tô tendo esse problema, né? De às vezes eu compro uma calça de um número, na hora que eu coloco, tá tudo bem. Aí, depois, você lava tudo, ela fica, sabe, larga mesmo. Você não consegue usar sem cinto, né? Às vezes nem com cinto você consegue, porque ficar muito largo, fica um saco a calça e fica feio e você não quer usar. E aí eu falei, não, dessa vez eu vou comprar um número menor, né? Que eu sei que vai ficar vai ficar certinha, bem justinha, mas eu vou fazer isso. Enfim, comprei a calça do jeito que eu queria, a calça bonita que eu tava namorando faz tempo, e ela tava certinha. E aí eu tinha um evento pra ir semana passada,
e eu queria usar essa calça e eu precisava levar essa calça na costureira pra fazer a barra. Aí eu fui experimentar, levei a calça lá, na hora que eu coloquei lá na costureira, a calça não fechava. Juro pra você, a calça tava certinho quando eu comprei e tal. Quando eu coloquei, não fechava mesmo. Sabe quando o zíper fica até torto, assim, ó? Eu não conseguia abotoar a calça, porque eu sabia que eu tava super inchada. Eu que já tô treinada, né? Já tô velha nisso daí, eu já sei que isso é excesso de líquido. Então, não necessariamente nesses dias que eu deslizei ali, eu acumulei gordura. Isso a gente acumula, inchaço mesmo, né? A inflamação que acontece no nosso corpo nesse período causa inchaço. Sabe quando você machuca alguma parte do seu corpo e ali fica inchado? Forma água, forma um edema? Isso porque tá ocorrendo um processo inflamatório no seu corpo, né? Em relação à alimentação e outras coisas que a gente faz, a gente também acumula esse líquido por conta da inflamação. Enfim, estava inchada, a calça não fechava. Eu falei, não, essa calça tem que fechar porque eu quero usar ela. Isso foi numa segunda-feira. Eu já tinha sentido que eu já estava assim no domingo, eu já comecei a melhorar bem ali a minha alimentação. Mas aí na segunda-feira eu comecei a fazer um protocolo desinflamatório, né? Comendo uma lista certa de alimentos lá, que eu sei que é só por esse período, para poder desinchar. E aí eu fiz, né, na segunda. Quando foi na quinta que eu fui pegar a calça na costureira, a calça estava fechando normalmente, até com um pouquinho de folga. Pois é, acreditem, aconteceu isso e acontece isso sempre comigo. Então, assim, não é que eu estou falando que, não, você tem que exagerar mesmo, come tudo, na outra semana você faz isso, e aí fica sempre nesse ciclo. Não é pra fazer isso. Mas esse protocolo desinflamatório, você pode fazer de tempos em tempos. E, usando o exemplo das festas, né, de final de ano, normalmente a gente vai chegar lá, e isso eu tô falando mesmo pra você que não costuma exagerar, tá? Porque, que nem eu vou comer as coisas que tem lá, mas eu já tô fazendo isso nesse período, né, esse protocolo desinflamatório, antes de chegar às festas, pra que eu me sinta mais leve, né, pra que eu consiga no dia lá das festas que tiver, Natal e Ano Novo, comer tranquilamente. Não tô falando que eu chegar lá e vou comer tudo que vem pela frente, não é isso. Mas eu consigo chegar com o meu corpo mais leve, eu não vou ficar acumulando, né, essa inflamação e esse inchaço. Se eu consigo chegar nessa data do final do ano assim, a chance que você tem, né, se você fizer isso, de se sentir menos frustrada depois é maior, né? Você vai chegar, vai virar o ano, chegou janeiro, você não vai estar com aquele sentimento. As gatas estão tocando terror aqui. Com aquele sentimento de que tá tudo perdido, né? De que, poxa, eu fracassei, eu realmente exagerei muito, não deveria ter exagerado. Você tá com aquela sensação ruim mesmo, de inchaço, seu estômago tá doendo. Você não... E eu falo de se sentir pesada, né? E até uso esse termo, se sentir mais leve. Porque pra mim a sensação que eu tenho é que realmente eu estou pesada. No sentido de, às vezes eu vou dar um passo, né? Até pra eu fazer exercício é mais difícil depois desse período de exagero, porque o meu corpo fica mais pesado. Então, um passo que eu vou dar com a perna parece que tem 300 quilos a perna. Então, se você conseguir, o máximo que você conseguir regular isso até chegar o dia da festa, né? Da virada de ano, e no máximo o almoço que tem de Natal ou o almoço que tem no Ano Novo, você consegue melhorar muito isso. Eu vejo muitas pessoas que chegam no 1º de janeiro, tá ali com 2, 3 quilos a mais. E não necessariamente isso é de gordura, né? Às vezes a pessoa tá inchada mesmo. Ou às vezes pode ser gordura porque passou o mês inteiro fazendo esses exageros, né? Como eu falei, tem festa, tem confraternização, tem amigo secreto, tem um monte de evento que a pessoa vai acumulando, né, esse inchaço e gordura também, se for demais, se for muito exagerado, e aí chega no 1º de janeiro, a pessoa tá totalmente frustrada. E aí, pra ela seguir, fazer mesmo alguma coisa, se sentir mais motivada de fazer, é muito mais difícil. Agora pensa numa coisa que eu falei hoje nas stories, né? Se você pensar assim, quando chegar na segunda-feira, eu acho que é segunda-feira mesmo, né, dia 1º, não sei, mas 1º de janeiro, como eu quero me sentir? Lembra de todas as vezes, faz um exercício mental, puxa na sua memória de todas as vezes como você se sentiu nesse dia, né, se você se pesou, ou na semana mesmo que começa o ano.
Você se sentiu mal, se sentiu frustrada, se sentiu com esse sentimento de que você queria mudar, né? Não, janeiro vou começar a fazer tudo que eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo você tá se sentindo mal por todo o exagero que você fez no final do ano. Então seria ótimo você já chegar no final do ano ou mantendo o que você tem. Ai, Alana, mas sei lá, 2 semanas que tem, né, daqui pro final do ano, hoje é dia 15, são 2 semaninhas que tem aí pro final do ano. É muito pouco. Sim, mas se você for pensar que é muito pouco, que é pouco fazendo o certo, é muito fazendo o errado também. Então você tem 15 dias aí que você pode melhorar muito isso. Então por isso que eu decidi abrir aqui hoje. Eu sei que tem muitas pessoas que já estão aí exagerando, já estão com esse pensamento de que segunda-feira, ó, 1º de janeiro é uma vida nova, eu começo tudo novo, mas esse pensamento ele tem que surgir antes, né? Então você conseguir fazer isso, se você consegue chegar, pelo menos manter, né? Chegar lá e falar, pesar lá e falar, nossa, eu consegui manter o peso que eu tava. Ou então eu até consegui emagrecer um pouco, reduzir um pouco desse inchaço, porque se você reduzir medida e reduzir o inchaço, na hora que você for pesar, na balança você vai estar mais leve. Isso vai te motivar, você vai se sentir melhor, vai se sentir motivada a continuar. Agora pense o contrário, você chegando totalmente inchada, frustrada, com esse sentimento de que não deveria ter feito isso. Vai ser muito diferente. Então, como eu falei, eu costumo fazer isso, né, de tempos em tempos, esse protocolo desinflamatório, que dá essa diferença, né, dependendo de como você tá em relação ao inchaço e acaba motivando mesmo, acaba te deixando melhor, mais leve, você se sente bem. E aí nas próximas semanas, né, que eu faço normalmente por 15 dias isso, né, uma semana às vezes 10 dias ou 15 dias. E aí depois você consegue seguir com um tipo de alimentação um pouco mais flexível, né? Porque quando você faz um protocolo assim para desinchar, né, desinflamatório, você tem um pouquinho mais que regular um pouquinho mais algumas coisas, mas isso não é para ser feito de forma constante. Você consegue usar isso como coringa ali em períodos da sua vida, do seu processo, né? Independente da fase que você tá. Se você já se alimenta bem, se você já se alimenta de forma saudável, mas se você come alimentos inflamatórios, você vai acumular inchaço. Então é bom, eu até aconselho, mesmo que você não queira emagrecer, fazer isso, sei lá, 3 vezes por ano, né, 4 vezes por ano, ou 2 vezes por ano, dependendo de como você tá, seu estágio de saúde, se você tá bem, se você só tá mantendo seu peso, se você treina, ou se você teve esse período, né, de você sabe que exagerou. Então é bom fazer um protocolo desse. Então você vai fazendo, tendo essas alternativas para você usar não só nesses momentos de exagero, mas também nesses momentos que você quer dar uma intensificada no seu processo, acelerar o seu processo. Então, tô no meu processo de emagrecimento, dei uma estagnada aqui no que eu tava fazendo, cheguei, consegui emagrecer, perdi ali uma quantidade de peso que eu queria, mas ainda não é o total. Então, você consegue usar estímulos diferentes para o seu corpo, que você sabe que é só um período. Então, existe uma diferença, né, de você entrar numa dieta totalmente restritiva, onde você não pode comer nada, que é de tempo indeterminado, você não sabe quando vai acabar, você não sabe como fazer, você não sabe nada. E aí você entra nessa achando que vai fazer isso pra sempre e não consegue, você se frustra. Agora, quando você entra num protocolo assim, você sabe que é aquele período de uma semana, de 10 dias, de 15 dias, que você vai fazer isso e depois você vai poder retomar com as outras coisas. Pensa numa coisa assim, ó. Se você tiver uma casa, você tem uma casa onde você vai colocar móveis novos. Então você comprou um monte de móvel, tudo novo, novinho, foi lá na loja e comprou. E aí essa casa, ela tá toda suja, tá cheia de entulho, tá toda zoada. Você olha assim, as paredes tá suja. E aí você comprou tudo novo. Você vai querer colocar essa mobília toda novinha que você comprou, com cheirinho de novo, tudo novo, você nunca usou, numa casa que tá suja, bagunçada, parede suja, cheio de pó? Provavelmente não, né? Você vai querer fazer o quê? Vou dar uma arrumada aqui antes que chegue os móveis,
para poder não estragar os móveis que vão chegar. Por que eu tô falando isso? É uma analogia em relação à sua alimentação quando você faz esse tipo de protocolo desinflamatório. Você tem o seu corpo, né, onde funciona normalmente. Então, vira e mexe, mesmo que você tenha uma alimentação mais saudável, você acaba comendo coisas que inflamam o seu corpo. Se você não come saudável, pior ainda que tem mais coisas ainda, né? Então, você vai meio que sujando o seu corpo com essas coisas, você acumula toxinas e é aí que você vai gerando essa inflamação, né? Então, para você começar a comer melhor, existem alimentos, né, que são naturais, que são saudáveis, por exemplo, leite e derivados. É um alimento natural, um alimento saudável, mas nesse ambiente onde já tá tudo zoado, digamos assim, né, tá que nem essa casa que tá toda suja, não adianta colocar coisas novas lá, como são os nutrientes de outras coisas, por exemplo, de frutas, de vegetais, das proteínas, porque eu não vou conseguir aproveitar bem esse nutriente se essa casa estiver suja. Então, quando a gente faz esse tipo de protocolo desinflamatório, o que acontece no seu corpo? Você faz uma limpeza naquele período. Então, mesmo que você tenha uma alimentação saudável, vez ou outra você vai comer um doce, você vai comer coisas que inflamam, que tem farinha, né, que tem glúten, você vai beber, você vai comer leites e derivados. Então, isso vai juntando e formando essa inflamação, formando inchaço, e aí modificando tudo no seu corpo. E isso dificulta muito o jeito que você vai usar o nutriente das coisas que nunca são ruins. Os alimentos naturais, por exemplo, carne, proteínas em geral, né, carne, peixe, ovo, frango, isso nunca vai ser ruim pra você. Vegetais, frutas, isso nunca vai ser ruim pra você. Só que se você tem um ambiente onde tá tudo zoado, você não consegue aproveitar os nutrientes que esses alimentos oferecem. Então, o objetivo de você fazer um protocolo desinflamatório é você limpar essa casa. Então, você vai entrar lá, fazer uma faxina, né? O seu fígado vai lá, vai fazer um detox, né, de tudo que tá ali. E aí sim, depois desse período, você consegue iniciar a sua alimentação e sim, incluir outras coisas que são naturais, mas que quando isso tá bagunçado, elas podem prejudicar, como leites e derivados. E aí você vai incluindo na sua rotina normalmente, aos poucos, e consegue voltar a ter a vida normal. Lógico que não é pra fazer, como eu falei, faz 15 dias, né, restringindo, depois você faz, sei lá, quanto tempo comendo à vontade. Não é isso. Mas de tempos em tempos é bom você fazer essa faxina no seu corpo, que isso vai melhorar o seu metabolismo, vai melhorar as funções que o seu organismo tem para absorver nutrientes, né? Para te deixar também com mais ânimo, porque quando a gente está inflamado, o nosso corpo gasta energia para combater essa inflamação que está acontecendo. E a gente não tem muita noção disso, porque inflamar, para muitas pessoas, o inflamar, ela não tem noção do que é, né? Ela já vai imaginar que vai sentir dor, alguma coisa muito específica. Porque quando a gente pensa em inflamar, a gente pensa, sei lá, no machucado que você fez e inflamou. Então, tem ali aparente, né, a inflamação no machucado que você fez e que tá doendo. Mas o nosso corpo dá sinais que está inflamado. Então, se você tá com enxaqueca, se você tá com uma crise de bronquite, uma crise de rinite, tudo isso mostra para você mesma que você pode estar inflamada. Eu, por exemplo, se eu como alimentos desse tipo, me dá dor de cabeça. Eu percebi isso. Então, eu sei que naquele período que eu comi determinadas coisas com farinha, por exemplo, eu fico inflamada, minha cabeça dói. E eu comecei a relacionar isso com alimentação. Então, você não vai percebendo porque são sinais que você não relaciona que seria a uma alimentação. Então, por isso que de vez em quando eu gosto de fazer esse tipo de protocolo para poder melhorar isso e aí então seguir com a alimentação depois normalmente. Então faça isso de tempos em tempos. Por que eu falei que hoje eu ia falar... Ai, minha garganta tá meio ruim falando isso. Por que hoje eu falei que eu ia falar de uma coisa, eu falei que eu ia falar de uma coisa que vai ajudar muitas pessoas, né, que às vezes eu lanço aqui, né, tem o Descomplica lá, que é o método de emagrecimento que eu tenho, tem as consultas individuais, onde tudo isso que eu falei aqui, dependendo do caso da pessoa, eu costumo aplicar. Na semana do Descomplica eu aplico isso de forma um pouquinho diferente, mas a gente usa também esse tipo de protocolo diferente em relação à alimentação, de não fazer o mesmo sempre.
Então, isso, né, são coisas que eu uso lá com as alunas, que eu uso com as pacientes, que eu uso comigo, que funcionam comigo, que eu até mostrei pra vocês da calça, que eu falei que tava apertada. E em 4 dias eu consegui vestir a calça que não fechava por conta do inchaço. Então, tudo isso eu sei que funciona, porque eu já testei em mim e nos pacientes também. E eu me sinto muito melhor. Como eu falei, mais energia, mais ânimo. Eu consigo fazer as coisas depois disso com mais ânimo também. Então eu pensei, né? Muitas vezes quando eu falo sobre a consulta, quando eu falo sobre o método, tem pessoas que não têm condição de fazer, né? Que fala que agora não dá, condição de financeira no momento não dá. Então eu pensei em uma forma de fazer isso de forma mais acessível para que todo mundo consiga fazer, né? Usando a mesma base que eu uso para paciente, a mesma base que eu uso no programa, para que você consiga chegar no final do ano mais leve, tá? Não tô falando que você vai emagrecer 10, 20 quilos, não, em 15 dias, tá? Eu tô totalmente contra isso. Mas com certeza, se você aplicar esse protocolo, você vai conseguir desinchar, chegar lá nas festas melhor, mais leve e sentindo mais animada de conseguir fazer depois. Então, não é que você vai deixar de comer nas festas de final de ano, mas você vai chegar um pouco mais consciente lá, com o seu corpo se sentindo melhor, você não vai ter esse sentimento de que eu já fiz errado mesmo o mês inteiro, então eu vou chegar aqui, eu vou comer tudo que tiver na mesa ali, eu vou comer. Botou na mesa, eu tô comendo. Você vai mudar esse pensamento. Por quê? E isso aqui é muito valioso que eu vou falar pra vocês, hein? Porque nessa nova forma que eu pensei de fazer isso, né, de ajudar vocês a entrar, né, e conseguir fazer, é também de colocar um bônus em relação a isso, que eu sempre tô falando aqui, que é preciso que você trabalhe a mente. Então, tudo que eu faço, né, em relação na consulta ou no método, eu sempre costumo trabalhar a mente das pessoas. Então, independente da alimentação, seja ela qual for, hoje essa gata tá demais, viu? Ela vai derrubar tudo aqui. Sai, Jujuba. Em relação à alimentação, seja ela qual for, se você não tiver uma mente blindada, que eu gosto de falar, né, contra pensamentos que são sabotadores, você não vai conseguir colocar isso em prática. E isso eu acho essencial e muito importante. Então, não deixo isso nunca de fora. Então, seja na consulta, seja no método, eu tô sempre trabalhando isso com as pacientes porque eu quero que elas consigam fazer. Não adianta eu entregar um monte de coisa de alimento lá que a pessoa precisa fazer se eu sei da dificuldade dela. Não é o fato dela saber os alimentos que ela precisa comer que vai fazer, de fato, ela agir. Então, nessa nova forma que eu já vou apresentar pra vocês, que eu trouxe, eu também trouxe isso. E além disso, né, falando falei do investimento em pessoas que não conseguem investir, eu acho que é uma boa oportunidade, né? Você pode até pensar, mas é final do ano, eu não quero fazer isso agora. Por quê? Como eu falei, esse protocolo você pode usar agora, antes das festas, você pode usar depois das festas, porque você vai provavelmente, mesmo que você cuide mais da sua alimentação nesse período, né, e deixe pra exagerar só nas festas, você vai chegar mais inchado de qualquer jeito, não tem como. Você acaba comendo a mais. Você vai começar o ano bem já. Então, você não vai começar o ano com essa sensação horrível que você tem de frustração, sabe? Assim, você já vai chegar com uma coisa ali engatilhada na sua mão pra você poder fazer de forma muito simples, tudo mastigadinho, tudo bonitinho pra você seguir, com todos os alimentos que você precisa comer nesse período pra poder dar essa desinchada. Então, você já vai começar o ano bem. E, claro, né, falando de começar o ano bem, é importante pra você não deixar isso pra depois, porque o que você deixa pra depois é o que você não tem comprometimento e é o que você não se importa. Tudo que a gente deixa pra depois na nossa vida é porque realmente não tem importância. A gente tem que começar, né? Vocês têm que começar a dar prioridade porque realmente importa. Eu sei que nessa fase a gente quer pegar o dinheirinho ali, né? E investir no quê? Em roupa, em comida, em lugar que vai, em presente. Essa época, acho que é a época que as pessoas mais gastam, né? Dia dos Namorados também as pessoas gastam bastante, mas acho que Natal é uma época, assim, totalmente comercial, né? Onde as pessoas gastam bastante. Então, é presente, é comida, é viagem, muitas coisas que você vai investir o seu dinheiro agora no final do ano e você não vai ter retorno disso pra você. De uma coisa que é o seu comprometimento. Muitas vezes você vai usar esse valor, ó. Você vai usar a desculpa de eu não tenho dinheiro, porque às vezes sua desculpa é de que você não vai cumprir.
E se você já tá com esse pensamento de que você não vai cumprir, de que você não vai fazer, é sinal que você não está comprometida com você mesmo. Você não está dando prioridade para as coisas que realmente importam na sua vida. Já parou para pensar em quantas coisas esse ano, vamos lá, faz essa conta aí, quantas coisas nesse ano você fez para você? Você consegue contar, né? Acho que dá para contar nos dedos de uma mão, né? Dá para contar em uma mão o que você já fez por você esse ano, por você mesmo, de cuidar de você. Não tô falando, mas eu viajei com a minha família, eu viajei com meu filho. Não tô falando coisas que envolvam outras pessoas. Eu sei que isso te faz bem também. Mas o que você fez por você que te faça bem, com coisas que te incomodam? Eu tô sempre falando de emagrecimento aqui, emagrecimento feminino principalmente, porque eu sei que... E eu tô falando isso justamente porque eu sei... Por que eu sei disso? Pelas pacientes que eu atendo, pelas meninas que eu tenho nas alunas, pelas pessoas que vêm me procurar perguntando sobre consulta e que falam sobre a vida, né? O porquê que isso incomoda tanto elas em relação à autoestima mesmo, né? De se sentir bem no seu corpo, que entra ano, sai ano, a pessoa tá sempre na mesma, ela não consegue sair daquilo. Eu sei que isso é importante pra você, só que ser importante não significa que você realmente está fazendo algo pra isso acontecer. Então tá na hora de você começar a dar prioridade para as coisas que realmente importam na sua vida, que em primeiro lugar tem que ser você, né? Porque se você não se cuidar, não cuidar de você e você ficar mal, você não consegue ajudar ninguém. A gente quando tá mal, né? A gente quando tá se sentindo mal com alguma coisa, isso reflete em várias coisas da nossa vida. Então até os nossos relacionamentos, e não tô falando só de relacionamento amoroso não, tá? Mas relacionamento que você tem no seu emprego, enfim, outras áreas da sua vida acabam ficando comprometidas porque você não está bem, né? Então, se você não cuidar de você mesma, você não consegue agir bem nas outras coisas. Se você tem filhos, por exemplo, você não consegue ter um tempo de qualidade com os seus filhos. Então, tem coisas aí que você tá adiando de fazer o ano inteiro, quantas promessas de final de ano você vai continuar fazendo, adiando a sua mudança? Eu sei que você faz isso. Eu sei porque eu já fiz muito isso. Então, sempre no final do ano é a melhor época pra gente fazer milhares de promessas e não cumprir nenhuma. Porque na nossa cabeça virou o ano, virou tudo. E não é, não. Não é bem assim que funciona. Então, se você já chegar no final do ano com essa mentalidade que você vai ser uma pessoa diferente, você consegue mudar tanta coisa na sua vida. Pensa nisso. Eu sei que você pode estar pensando assim, né? Como eu falei, não quero fazer nada agora, não tô pensando nisso, eu vou fazer tudo que eu quiser fazer, começo no começo do ano, porque isso vai ser complicado, eu não quero, né, ficar me privando de quantas coisas você já se privou até agora que não resolveram nada pra você. Você tá se privando sempre, se privando de ter momento de qualidade com as pessoas que você gosta, se privando de ter a pessoa que você é mesmo. Então, eu só te falo uma coisa, os problemas, eles sempre acontecem, tá? Eles só mudam. Então, se você tá na vida que você tem hoje, você não tá bem, você não tá confortável, aqui eu tô falando, obviamente, da saúde, né, do emagrecimento, da alimentação, se isso é uma coisa que te incomoda hoje e tá difícil, né, e você pensa que é difícil mudar, que é difícil mudar a sua alimentação, incluir coisas novas, pensa o quanto difícil tá hoje pra você. Não deixa de ser difícil. Vai ser difícil de qualquer jeito. O problema é, qual é o difícil que eu quero pra minha vida hoje? Eu quero difícil de ficar aqui sentada esperando um monte de coisa acontecer na minha saúde, esperando eu ficar mal da cabeça também, porque, gente, eu conversei com uma paciente ontem, que ela deixou, e isso acontece corriqueiramente, tá? Deixou de ir pra um lugar que era importante pra ela estar lá, porque ela tava com vergonha de vestir a roupa. Porque não tinha roupa que servia nela, e a que servia ia ficar feio, ela ia se sentir constrangida e ela não foi. Então, eu sei que isso incomoda muito. Eu trabalho com emagrecimento faz tempo, então eu já sei as coisas que dói, que fere, que incomoda.
Só que se você ficar deixando sempre pro próximo ano, a vida vai acontecer, o ano vai começar janeiro, vai começar carnaval, vai começar Páscoa, vai começar a festa junina. E aí, ó, é só ladeira abaixo. Então, esse pensamento, você tem que mudar ele agora. Se você tá acompanhando aqui, então, faz tempo, já devia ter mudado. E como eu falei, eu sei que para algumas pessoas é difícil ter um investimento para fazer no momento, né? Mas tudo é uma questão de prioridade. Eu sei que tem gente que gasta com muita coisa que não faz sentido porque acha que isso não é importante. Ela acha que é importante se sentir bem, ela acha que isso mudaria a vida dela, mas ela não tem a coragem de fazer algo diferente para isso acontecer. E o algo diferente não inclui só fazer coisas diferentes na alimentação, não, tá? Mas é ter essa visão diferente de que eu preciso ter alguma coisa ali na minha mão, né? Que não necessariamente vai ser de graça, mas que vai me ajudar muito, que vai transformar a minha vida. Bom, então eu falei, né? Pra você entender que isso é importante. Então, pensando que é final de ano, pensando que eu sei que nem todo mundo tá com essa cabeça, mas eu sei que isso que eu vou te oferecer aqui hoje não é pra você fazer só agora, que você pode usar depois. É uma ferramenta que você vai ter para vários momentos da sua vida, que você vai poder usar, que você vai poder aplicar e que não é que você vai passar o final do ano, você vai jogar fora e não vai servir, tá? E tô falando isso também porque passou domingo, já não vai ser esse valor que eu vou falar, tá? Então, o que eu trouxe pra você hoje que quer emagrecer, que quer reduzir medidas, que quer se sentir mais leve até o final do ano, que quer começar o ano melhor, que quer reduzir esses danos que tem de festas de final de ano, que você come um monte, não é pra você deixar de comer, mas que você pode sim fazer diferente esse ano, pra chegar em janeiro já, ó, pronta para começar mesmo, de verdade, colocar realmente em prática, não ficar só na promessa igual você faz todo ano. Eu trouxe um protocolo de alimentação desinflamatória, que é um desafio. Então, o que é um desafio? Então, já começa pela palavra, né? Tudo que é um desafio é algo que você imagina que é além, né, daquilo que você costuma fazer, né? Porque senão não faria sentido nenhum. Então, o desafio é algo, como eu tô falando aqui desde o começo, que você usa um período de tempo para fazer. Então, sim, existem algumas coisas restritas nesse desafio, mas que você entende, né? Que você sabe que é só por aquele período, que isso vai te trazer mais conforto para continuar depois. Então, se você conseguir aplicar isso até as datas do final do ano, chegou no final do ano, né? Chegou no Natal, por exemplo, você vai consumir ali os alimentos que tem, você vai conseguir escolher melhor também, não precisa comer tudo. E aí, depois dessa data, você continua fazendo, chega o final do ano também, você dá uma interrompida se você quiser, mas, ou você pode aplicar o tempo todo, isso aí vai depender de você, tá? Mas você também tem essa ferramenta para você usar no começo do ano. Então, passou as festas, você vai conseguir ter uma coisa ali, ó, prontinha em mãos já para você fazer. Então, não adianta esperar o começo do ano para entrar nisso, porque eu nem sei se vai estar disponível, eu nem sei se eu vou continuar a deixar ele disponível, porque, né, você não vai ter o que fazer, você não vai ter uma coisa em mãos, prática ali, fácil de você fazer. Então, o desafio que eu trouxe hoje pra você, que quer fazer tudo isso que eu falei, quer ter todos esses benefícios que eu falei, é o Você Mais Leve em 15 dias. Então, você vai conseguir ter todos esses benefícios que eu falei, desinchar em pouquíssimo tempo, como eu falei pra vocês, que eu consegui reduzir ali, consegui fechar minha calça em 4 dias, aplicando esse protocolo. O protocolo é de 15 dias, mas em uma semana você já consegue notar os resultados, mas tem que aplicar, né? Não tem essa de, eu entrei, então eu já vou conseguir ter o resultado. Precisa fazer, senão não tem. Mas é assim, comprovado. Eu já fiz comigo, eu já fiz com as minhas pacientes, com as minhas alunas, e dá muito certo. Então, você vai ter esses 15 dias. O que tem nesse protocolo do desafio Você Mais Leve? Você vai ter uma alimentação direcionada para desinflamar o seu corpo. Então, você tem tudo lá. Você tem como você deve montar a sua alimentação, seja de café da manhã, seja de almoço, seja de lanches. Você tem todas as orientações de como você deve fazer essas combinações, quais os alimentos que você vai ter
permitidos ali pra você comer, né? Liberados, não gosto de falar permitido e proibido, mas liberados ali pra você comer. Você vai ter os que você tem que restringir nesse período. Sim, é só um período, pensa que isso é só por um tempo, tá? Pra você poder fazer essa faxina que eu falei no seu corpo. Tem tudo prontinho, mastigadinho, de como você deve montar, exemplo de refeições. Então é um protocolo que faz tempo que eu pensei nele, né, de fazer, porque eu fui, como eu falei, pegando essa experiência minha, das alunas, das pacientes, pra montar uma coisa que fosse redondinha, bonitinha, que qualquer pessoa conseguisse fazer. Além disso, como eu falei, né, que eu gosto de trabalhar a mente da pessoa, então eu sei que fazer isso pode ser muito difícil, né, no início para algumas pessoas, mas não é nada impossível, a gente consegue fazer isso mudando a mentalidade. Então, como que eu faço, por exemplo, quando um pensamento sabotador surgir, eu preciso fazer tal coisa, tem coisa lá no meu protocolo que não é para eu comer nesse momento. Como que eu consigo dizer não para aquilo, né? Como que eu consigo fazer? Então, para melhorar isso, o que eu fiz? Eu coloquei dentro desse protocolo 4 aulas bônus, 3 aulas bônus, acho que são 3. 3 aulas bônus sobre mentalidade. Então, eu vou te explicar alguns pontos sobre isso, né? De como você pode lidar nessas situações na hora que esse pensamento sabotador surgir, para você conseguir, de fato, colocar em prática tudo que você precisa fazer. É uma aula de pensamento sabotador, é uma aula de como você consegue desviar o foco da comida, sabe? Não ficar beliscando o tempo todo, o que você pode fazer, quais são as alternativas. Então, tem 3 aulas específicas sobre isso, onde eu vou te ajudar a colocar tudo o que precisar em prática. Eu vou até mostrar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui no computador fácil. Eu vou virar a câmera e mostro pra vocês. Vou tentar, tá? Tá meio de... Essas gatas hoje, elas estão mexendo em tudo aqui. Ó, eu vou virar. Ó, esse é o PDF do desafio, tá? Então, são 15 dias. E aí, você tem todas as orientações aqui, ó. Do que não consumir. As orientações iniciais, o que não consumir. O que você tem que fazer primeiro. Sobre a água aí, ó, o café da manhã, aí que tem as opções das refeições todas, dicas de receita. Tem 15 páginas aqui, ó, sobre o protocolo inteiro. Então, esse é o protocolo. E eu vou mostrar aqui a plataforma de onde tem a aula. Ó, aqui é onde você entra e aí você tem as aulas. Bônus, tá? Porque eu não costumo fazer isso nesse tipo de protocolo, que seria para fazer só alimentação. E eu decidi colocar isso porque eu sei que vai acelerar muito e ajudar vocês. Então, aqui, ó, tem as aulas bônus, como lidar com os pensamentos que te sabotam, como desviar o foco da comida e parar de beliscar. Tem mais uma que ainda não tá aqui, mas que ela vai entrar depois, que, se eu não me engano, é sobre fome e saciedade, tá? Aí, você tem aqui onde vai, né, o material do desafio. Essas aulas são curtinhas, bem fáceis de entender. A plataforma também é bem fácil de acessar. Então, você tem um espaço ali para poder acessar, ter o seu protocolo, ter as aulas. São, como eu falei, são aulas curtíssimas, a mais longa, que tem nem 4 minutos, mas que é um entendimento fácil, assim, mas que vai mudar mesmo o seu pensamento em relação à comida, em fazer as escolhas, e que vai te ajudar muito nesse processo. Então, é para você chegar no final do ano mais leve, bem com você mesma, começar o ano bem também, não com esse sentimento de frustração, de estar pesada, de que fez tudo errado, e fazer mesmo algo diferente por você, colocar isso para acontecer e fazer uma coisa diferente, dar prioridade para você e parar de ficar gastando com bobagem, fazer uma coisa, porque o que eu vou falar aqui hoje, quem não entrar e quem quer emagrecer, quem quer desinchar, quem quer chegar no final do ano mais leve, começar o ano também já praticando alguma coisa e não entrar, é porque realmente, olha, não tá dando prioridade mesmo pra você. Aí realmente eu acho que emagrecer pra você nesse momento realmente não serve, né? Porque eu também não quero que entre pessoas que não estejam comprometidas em fazer. É pra entrar, pra conseguir aplicar.
Bom, então vamos lá falar do valor, né, do investimento. Para quem sabe aqui, né, quando eu lanço o programa do Descomplica, que são 8 semanas, né, tem as aulas e tudo mais, ele custa hoje não, na última turma ele tava custando R$898, tá? Com o desconto que eu dei lá, ficou por 500 e pouco, acho que da Black Friday. A minha consulta hoje custa R$250 para você passar comigo, uma consulta, tá? Isso daqui, sério, quem não entrar, pelo amor de Deus, se você não entrar, realmente você tem que pensar em outra coisa que não dá. Sabe quanto que você vai investir em tudo isso que eu falei, com um protocolo bonitinho, personalizado, com aquele design todo que eu demorei pra fazer, eu vou sair no prejuízo com isso aqui, tá? Essas aulas que eu gravei, que eu coloquei na plataforma, que eu vou dar o acesso pra você, sabe quanto? R$97. R$97, você pode pagar isso em 12 vezes de não sei quanto, porque eu não tenho aqui de cabeça. Mas você vai conseguir pagar isso em 12 vezes. 12 vezes, tá? É lógico que acho que tem um pouquinho de acréscimo, eu não sei porque é da própria plataforma. Vai ficar 12 de, sei lá, R$10, 10 e pouco, algo parecido com isso. Quem não tem R$10 por mês pra fazer isso por você, pra dar prioridade, pra ter todo esse suporte, pra entrar com alguma coisa que realmente vai fazer diferença, não é dietinha não, tá? Não é dietinha não é coisa pronta de qualquer coisa lá que qualquer pessoa fez, não. Eu sou nutricionista, eu sou formada há bastante tempo, eu usei muito tempo da minha experiência com as minhas pacientes e alunas pra montar isso, pra montar todo esse design, porque hoje em dia eu não consigo pagar alguém pra fazer, então eu me dedico a fazer isso. Eu parei, eu gravei essas aulas, eu montei tudo na plataforma, porque realmente eu quero que todas essas pessoas, que toda vez que eu lanço aqui o método do Descomplica, que não consegue entrar, porque não tem o valor para investir, que essas pessoas entrem para fazer a diferença. Se for para entrar e não tiver comprometido, também não adianta, né? Como eu falei, tem que ter comprometimento. Mas você vai poder usar outras vezes. Então não é que, como eu falei, não é uma coisa perdida. Você vai, Alana, é só para usar agora, no final do ano? Não, é para usar todas as vezes que você sentir. Primeiro, que você precisa acelerar esse seu processo que você já tá. Eu já tô num processo de emagrecimento, Alana. É pra mim? Eu posso fazer? Pode, porque é um protocolo durante 15 dias. Não é pra você fazer pra sempre. Alana, eu tô começando agora. Posso fazer? Pode também. Você tá totalmente inflamada. Você precisa desinflamar. Então, é uma ferramenta que você vai poder usar. E esse acesso aqui da plataforma, com as aulas, é durante um ano que você tem acesso. Mas o documento, ele fica... o arquivo, né, onde tem realmente a alimentação ali, ele fica pra você. Então, você pode usar quantas vezes você quiser. Basta você querer entrar, basta você querer investir R$10 por mês pra poder entrar nisso, né, pra poder fazer realmente, ou R$97 se você pagar à vista, porque realmente eu quis ajudar quem está comprometido, quem quer entrar, quem quer fazer um final de ano diferente, um começo de ano diferente, com a cabeça totalmente mudada, né? Não é só prometer. Prometer, eu sei que a gente promete todo ano, a gente promete milhares de coisas que a gente não cumpriu. Quantas coisas que você prometeu no final do ano passado que você de fato conseguiu cumprir? Vocês sabiam que de fazer emagrecer é uma das coisas que as pessoas... Eu não sei direito no ranking, mas eu acho que deve ser uma das primeiras coisas da lista que as pessoas prometem na virada de ano. Mas mais da metade disso, bem mais da metade disso, consegue cumprir. Porque só fica no pensamento, só fica na promessa, só acha que querer é o suficiente para fazer acontecer. E não é. Querer não é poder, fazer é poder. Então você tem a oportunidade aí na sua mão para poder fazer isso acontecer com um valor mínimo de R$97, com aula, com um PDF todinho, bonitinho, personalizado, com toda a alimentação feita, não por qualquer pessoa, por uma nutricionista que tem experiência nisso. Então, realmente, só entra quem não quiser mesmo emagrecer, quem não quiser mesmo desinchar, aí vai fazer outra coisa, aí vai gastar com outra coisa mesmo. Aí eu te dou até razão pra você fazer o que você quiser. Mas se realmente esse é seu objetivo, se você já deixou passar aqui outras turmas que eu fiz do Descomplica, cara, eu não sei o que você tá fazendo, o que você tá pensando da vida. Vamos se mexer, vamos entrar, porque eu tô lá também pra te
Eu fiz isso pra te ajudar, tá? Porque como eu falei, isso daqui pra mim é até prejuízo, sinceramente, R$97. Eu ainda perco ali o valor que a plataforma me cobra por aluno que entra. E detalhe, né, que eu até falei no começo, esqueci de falar agora. Esse valor de R$97, ele vai ser só até domingo. Passou domingo, ele vai para R$127, tá? Então, dá tempo ainda de você fazer e de você economizar. Se você não quiser fazer agora, eu aconselho que você já comece a fazer as mudanças para você chegar e ter ali uma folguinha no seu final de ano, né? Porque o que a gente faz normalmente é começar, como eu falei, em dezembro já avacalhando com tudo. Você tem a chance de virar isso, de mudar isso, de chegar no seu final do ano, pelo menos do mesmo jeito que você tá. Pelo mínimo, do mesmo jeito que você tá. Mas se você aplicar o protocolo, você vai chegar com certeza mais leve, com redução de medidas, tanto abdominal como de peso. Tá tudo mastigado, gente. É só entrar e fazer. Como que você vai fazer para entrar pro desafio? Esse desafio, como eu falei, você pode aplicar a qualquer tempo. Não tem um tempo determinado. Por exemplo, vai começar segunda-feira, todo mundo vai fazer. Não, você vai fazer no tempo que você quiser. Inclusive, você pode guardar para fazer depois. Usar em outras épocas da sua vida. Então, não se preocupa com isso. De que talvez você não esteja preparada para começar agora. E aí, você vai gastar com uma coisa que você não vai usar. Tá? Não tem um tempo determinado para todo mundo começar. Você começa quando você quiser. Então, se você quiser entrar... O que você vai fazer? Terminando aqui a live, eu não coloquei o link ainda, mas terminando aqui a live, porque eu tô sozinha, eu vou colocar esse link na minha bio, tá? Com o valor de R$97 para você ter esse protocolo desinflamatório, onde você vai ficar mais leve, onde você vai reduzir medidas em apenas 15 dias. E além disso, você vai ter um suporte de aulas bônus que eu coloquei na plataforma para você conseguir aplicar. Trabalhando a sua mente para que você consiga fazer o que de fato tá lá. Porque isso é o mais importante. Sempre bato nessa tecla. Não quis deixar que entrasse sem isso. Né? Poderia muito bem fazer o protocolo sem fazer isso. Porque pra mim, como eu falei, é muito trabalho. É gasto que eu tenho com a plataforma. Então pra mim vai ser até prejuízo. Mas eu não quero deixar vocês soltas, né? Entregar a alimentação ali na mão de vocês sem te explicar como que você pode trabalhar a sua mente para conseguir, de fato, aplicar isso, porque é o mais importante. Eu sempre vou falar disso, então não quis deixar isso passar. Então, terminando a live aqui, eu já vou terminar, tá? Terminando, acabou aqui, eu vou correr lá no Instagram para postar esse link na bio. Você vai ter... Eu nem sei se vai ser... Eu falei até domingo, mas eu não sei... porque eu preciso ver quantas pessoas vão entrar. Dependendo de como for, eu fecho antes. Não tem valor... não tem tempo determinado, na verdade. Mas o máximo mesmo, se ficar, é até domingo com esse valor. Chegou segunda-feira, R$127. Agora você tem a chance de pagar R$97 por tudo isso que eu falei, tá bom? Então, se comprometam saindo daqui. Faça o seu comprometimento agora da virada de ano. Já comece a fazer agora. Faz um 2023 diferente, do jeito que você sempre quis fazer, porque essa é a oportunidade que tava faltando, que tá aí na sua mão. E se você deixar passar, sinceramente, eu acho que você devia repensar o seu emagrecimento, tá bom? Gente, obrigada por todos que estiveram aí. Desculpa aí se eu fui um pouco, incisiva nisso, mas eu preciso ser, porque eu sei que muitas pessoas me falam que precisam de algo assim e não têm o dinheiro para investir. E eu sei que é uma oportunidade que eu não sei quando eu vou fazer de novo. Vocês veem que eu lanço aqui o método do Descomplica de tempos em tempos. Eu nem sei quando eu vou fazer o Descomplica de novo. O valor é bem mais caro. Você tá tendo a chance de pagar R$97 numa coisa que tá totalmente personalizada. Não é qualquer coisa, tá? Então não deixa passar, não. Vou encerrar aqui a live para não ficar tarde. Você entra lá, já adquirir, já entrar, já pode entrar, já tem aula liberada. Você tem garantia de 7 dias, né, pra entrar. E, se eu não me engano, 2 aulas liberadas, ou 3. E depois as outras são liberadas depois de... as outras não, uma outra liberada depois de uma semana, mas o protocolo todo certinho já tá disponível lá pra você. Se quiser começar a fazer amanhã, você já pode, tá bom? Um beijo pra todos.
Se comprometa, faça um 2023 diferente, melhor, com mais saúde, mais leve, tendo o corpo que você sonha, deseja e o que eu desejo pra você também, que eu trabalhei nisso pra fazer tudo da melhor forma possível pra você, tá bom? Beijo pra todos, vou correr aqui na live. Qualquer coisa, você se não conseguir, tiver algum problema, me manda no direct, tá? Que eu vou estar aqui atenta pra te responder. Um beijo pra todos e até mais.